Olá, signo de peixes, como vocês estão? Espero que todos bem. Eu sou a Letícia, estou aqui para fazer uma leitura intuitiva para o coletivo de peixes, válido para Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Vamos ver qual a energia que vem para a gente aqui na mesa para passar uma mensagem para o coletivo de peixes. Vamos lá. Peixes, por favor. Qual a energia? O que a gente vai falar para peixes hoje? Simplicidade. Mais. Condicionamento. Mais uma. Isolamento glacial. No fundo do deck, controle. Sofrendo com algumas verdades, né, peixes? Se dando conta daquilo que te prende, daquela prisão que tu mesmo te coloca, né? Sabe o que tá vindo muito forte aqui pra mim? É como se peixes resolvesse bancar o racional completo, o objetivo, o frio, se colocando numa situação que não combina nem um pouco com ele. E o convite aqui é para que volte à simplicidade do que realmente significa ser alguém do signo de peixes. Alguém que tem uma profundidade muito grande, um entendimento das questões do mundo, com olhos voltados muito mais para uma espiritualidade, para uma amorosidade. Eu sinto aqui como se o chakra cardíaco de peixes estivesse um pouco abafado. Talvez até mesmo porque passou por alguma coisa que trouxe sofrimento. E que esse sofrimento mostrou a grande verdade. E eu não vejo ninguém tendo feito isso com peixes. Eu vejo o próprio peixe se colocando nessa situação. Se dedicou bastante a algo que achava talvez importante. E alguma coisa que não saiu conforme ele achou que deveria ser, trouxe uma grande mágoa, uma grande dificuldade de aceitar o ocorrido. E isso vem de dentro, não é alguém que fez, eu repito isso aqui.
Mas isso não tem como ficar dessa forma, porque tá vindo inclusive aqui a roda da fortuna. A mudança, né? E a não materialidade com o Hierophante. Aqui é como se com isso que o próprio peixe se colocou nessa situação, ele está sendo deixa eu ver como é que eu vou dizer a palavra. Essa mudança aqui vai trazer peixes de volta para o aqui e o agora. Uma limpeza mental para que ele enxergue a importância dele. A profundidade que é ser um pisciano. A responsabilidade de ser um pisciano. O que mais, tarô? Entender mais. As de copas. Oito de paus. Aqui é como se fosse uma urgência, né? Que essa mudança precisa acontecer, porque peixes não pode permanecer assim. Peixes têm uma grande responsabilidade no mundo, sabe? O que vem aqui é o transbordo, realmente, desse As de copas. Transbordo para toda uma coletividade, para todos aqueles que cercam peixes nas questões emocionais. Um transbordo de um novo caminho. Até mesmo a gente olhando, né, para como está o mundo hoje, das dificuldades que a gente está tendo na coletividade, é como se peixe soubesse que ele tem uma responsabilidade em trazer esse lado mais bonito, esse lado mais amoroso. E ele está sendo chamado a fazer isso. Embora ele tenha se colocado numa situação difícil anteriormente, chamando para um equilíbrio de estado aqui. 10 de ouros. Equilibre o racional, o emocional, o espiritual, com o material. Talvez até aqui Peixes estivesse focado em algum trabalho para ter algum retorno na parte de materialização, na parte das finanças, na parte de criação de alguma coisa aqui no plano terreno, e ele se colocou nessa função muito racional, muito... Isso, de certa forma, até um certo ponto é muito bom, é estratégico, é não se deixar levar pelas emoções o tempo inteiro. Só que Peixes talvez não soube dosar isso, porque a gente, para materializar as coisas, precisa unir mente e espírito, mente e coração. Vocês estão sendo chamados aqui, ó, olha, novamente, a roda da fortuna. Essa mudança acontece e não é... É interessante que a roda da fortuna, ela acontece independente da nossa vontade, mas através de nós, por aquilo que a gente faz, por aquilo que a gente expressa, por aquilo que a gente é naquele momento. Ela vem e acontece. O movimento... Peixes, tu te movimenta porque tu propicia o movimento, ou tu simplesmente é jogado nessa roda sem ter domínio de nada, de emoção, de racionalidade, entende? É um pouco nesse sentido aqui, muito.
Vamos, né? Vou colocar aí ó, 3 de paus. 9 de copas. Aqui eu vejo esse 3 de paus como uma expansão muito grande da consciência de vocês que está acontecendo. Consciência e da espiritualidade. Principalmente pela responsabilidade que vocês têm com vocês mesmos e com um coletivo, com grupos. O 9 de copas aqui, no estado de plenitude. O que mais? Pagem de paus. O 3 de paus com o pagem de paus é como se fosse um impulso. E o 8 de paus ainda, né? Muito paus aqui. Muito espiritual essa leitura aqui. Trazendo essa expansão e convidando peixes a se mover em direção a essa questão espiritual e um fogo interno. Mas não é só sobre ele. Não é só sobre peixes. Isso aqui é ligado também a pessoas que são do círculo de peixes, que estão em volta de peixes. Como se ele tomasse o bastão e abrisse o caminho para coisas novas, de forma bastante conectada à intuição. Alta sacerdotisa aqui no fundo do deck. Vamos ver o que mais. A lição aqui, né, que traz é que não adianta peixes querer se bancar o friozão, o racionalzão, que não é o papel dele, não. Ele tem que ter um equilíbrio, porque todos temos, né? Temos que ser racionais, não nos deixar dominar pelas emoções. Mas as pessoas e peixes precisam dessa leveza que peixes traz, dessa parte bonita da vida, da beleza. Isso aqui caiu um monte. O que mais? Os amantes. Rei de espadas. Aqui, olha, vejam bem. Os amantes veio ao lado do pajem de paus e o rei de espadas. É como se o tarot trouxesse, a espiritualidade trouxesse para peixes essa... como se fosse um livro, assim, ou uma foto, né? Mostrando qual a escolha. A escolha é o meio, é o caminho do meio, é a virtude da sabedoria, da inteligência, da racionalidade, com o impulso espiritual. E com o transbordo do coração, para materializar aquilo que tu quer, seja para ti, seja para as pessoas que te rodeiam. Isso aqui é uma aula de manifestação, com o adendo de que peixes têm essa responsabilidade. Eu sinto muito isso aqui, para um grupo específico, tá? De mostrar a beleza das coisas para as pessoas que rodeiam ele, sabe? Nem tudo é dureza. É isso que tá querendo dizer aqui. 3 de copas.
Use da sua racionalidade, use da sua inteligência e das suas estratégias para conquistar as coisas que você deseja na matéria. Mas celebre, compartilhe com quem você ama. Saiba brincar. Não traga essa dureza, esse isolamento para o teu coração. E aqui no fundo do deck o carro. A partir do momento que Peixes começa a enxergar isso, e eu vejo que é o que está acontecendo agora, como se ele se armasse de sabedoria, de proteção espiritual e de direção da sua própria vida, começando a dominar aqui luz e sombra. Conselho final para Peixes, vamos ver o que nós temos de conselho final para Peixes, por favor. Peixes. Peixes. Ai, gente. Alinhe sua vida. O que não está alinhado ou precisa de mudança? Falamos em mudança, 2 rodas da fortuna que apareceram aqui. Falamos em alinhamento e equilíbrio entre mental e emocional. Falamos em harmonia para a materialização. É isso. Alinhamento, equilíbrio, harmonia, espelho. Quem ou o que está apavorando você? Aqui, justamente. O medo, né, de não conseguir materializar, de não conseguir, talvez, sair de uma situação difícil na vida material. Não tenha medo, alinhe as forças, alinhe todo o seu ser, no mental, emocional, espiritual. E tu vai alcançar o que tu quer. Porque aí vai ser consequência. É consequência a manifestação vira consequência pura. Aquilo que está dentro vai se manifestar fora. Certo, Peixes? Essa é a mensagem que eu tinha para vocês hoje. Espero que tenham gostado, que tenha feito sentido para vocês, que eu tenha ajudado de alguma forma. Convido aqueles que ainda não se inscreveram no canal que se inscrevam, deixem uma curtida, um comentário. Eu sempre respondo os comentários, gosto de interagir com vocês. E até os próximos vídeos.